Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos para a lição de número 7, que tem por título Examina a Igreja Perseguida. Meus amados irmãos, esse título já nos ajuda a trazer uma pequena reflexão aqui sobre a perseguição. Porque o que vamos aprender acerca desta igreja é que esta igreja foi perseguida pela sua fé em Jesus. Foi perseguida pela sua fé em Jesus Cristo. Mas eles permaneceram fiéis. O Senhor disse para eles, trazendo uma palavra de conforto, que eles fossem fiéis até a morte. E ele os coroaria com a salvação, com a coroa da vida. Aqui na nossa introdução, está dizendo aqui, ele os coroaria com a vida eterna. Então, o Senhor disse, seja fiel, mediante algumas perseguições, dificuldade que ele estava encarando ali pela sua fé. Mas disse assim, fique firme, porque eu o coroo, Jesus iria coroar elas. Quer dizer, o galardão está com Cristo, o nosso galardão está com Jesus. Às vezes por motivos pequenos, por qualquer coisa, nos dias em que estamos vivendo, já queremos desistir, parar, queremos chutar o balde. Eu sempre digo, meu irmão, antes de você querer desistir ou parar, olha para Jesus. Ler a palavra de Deus do Getsemane ao Calvário. Vai nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dê os 4 acerca do sofrimento de Jesus. Não leia só em Mateus, não leia só em Lucas, leia os 4 evangelhos, porque é chamado de evangelho sinótico, não é? Porque eles são semelhantes uns aos outros, eles escreveram algo semelhante acerca um do outro. Então é importante, pegar e ler cada um dos seus relatos, tanto de Mateus quanto de Lucas, quanto os de João, e entender acerca do que Jesus passou por mim e por você. Então você vai ver que o que estamos passando muitas das vezes, ou o que você está passando aí, eu não sei, é nada. Nós vivemos em um país que temos a total liberdade de expressão, ainda temos, graças a Deus por isso, e oremos para que não perdemos essa liberdade religiosa, que é chamado um Estado laico, que temos a liberdade religiosa de expressar, de professar a nossa fé. Então, que Deus possa nos ter misericórdia de nós. Então, essa igreja aqui, Yasmina, não tinha essa liberdade, não tinha essa liberdade, era perseguida pela sua fé em Jesus. Enquanto nós temos liberdade, e às vezes por pouquíssima coisa queremos parar, desistir, por nada. Eu posso dizer assim, por nada. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, o perigo, a espada, a fome, a nudez. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Na onde? Na Ásia. Você não ignorei a tribulação que sobreveio na Ásia. Então, olha só, a Ásia era o local que estava estabelecido essas igrejas, onde Paulo evangelizou, e estabeleceu ali igreja naquele local. Mas Paulo, para chegar até esse ponto, passou por grandes tribulações e perseguições. Então, é o que ele vai dizer aqui. Vai dizer, fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida perdemos as esperanças. A opressão foi tão grande, que Paulo pensou que seria aquele momento, seria o fim. Ele quer dizer, o meu ministério termina aqui, terreno. Acaba por aqui, daqui para o céu. Ele disse, de tal forma que até da vida perdemos as esperanças. A perseguição foi tão dura. Agora veja o capítulo 4 de 2 aos Coríntios, versículo 8 em diante. O que Paulo vai falar. Então vou ler a partir do 7. O que Paulo, uma fé firme,
que não se abala, que não desiste em meios às dificuldades, tribulação, mas não para. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Olha só, aí ele vai dizer assim: para que excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora vamos para o 8 para nos entender. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Está vendo? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Isso é muito interessante, porque às vezes tem pessoas que se angustiam por qualquer coisinha, por qualquer coisas que acontecem, já está angustiado, né? E ele disse assim: nós somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Agora veja assim: perplexo, mas não desanimado. Então, perplexo com algumas situações, com algumas circunstâncias da vida, né? Mas ele disse assim: mas não desanimado. Eu não esqueço de uma palavra do nosso saudoso pastor-presidente, pastor José Fernandes. Ele dizia assim, que morria de atrevido, menos de esmorecido. Muito edificante essa palavra. Então, morra de atrevido, menos de esmorecido. Então, vamos lá. Versículo 9, ele diz assim: perseguido, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não somos desamparados. Aquele que nos convocou e nos vocacionou para a missão, ele promete que está conosco, né, em todos os momentos das nossas vidas, seja ele bom ou difícil. É só permanecermos firmes na presença dele. Abatido, mas não destruídos. Diz assim: abatido, mas não destruídos. Muitas das vezes se encontramos abatidos pela dificuldade que passamos, assim, mas não estamos destruídos, né? Não estamos destruídos. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui já deixa bem claro em suas palavras que diante de qualquer circunstância que você esteja passando, não pare. Nós temos um Deus poderoso que está no controle da situação, que prometeu estar conosco, né, nos livrando. Glória a Deus. Ele também disse que aqui não seria fácil. Ele disse assim: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Vamos lá para a nossa lição. Eu já falei um pouco aqui na introdução. A carta à igreja de Esmina. Esmina, o nome Esmina significa amargo e está relacionado à substância mirra, né, conhecida como símbolo de morte. Está em João 19:39. Então, conhecida como símbolo de morte. Por quê? O nome descreve bem a igreja perseguida até a morte. O nome, o significado desse nome mirra, descreve bem a igreja perseguida até a morte, quer dizer, embalsamada nos perfumes prévios de seus sofrimentos. Embalsamada nos perfumes prévios do seu sofrimento. Glória a Deus. O que é que Deus está querendo dizer para essa igreja? Seja fiel até a morte, não é isso? E dar-te-ei a coroa da vida. Aquilo que eu falei na introdução, que a palavra do Senhor para esta igreja, né, Jesus fala para que esta igreja não temesse as investidas do inimigo, mas que permanecesse fiel até a morte, e ele os coroaria com a vida eterna. O que estava aguardando eles era muito maravilhoso, muito honroso. Aquilo que Paulo diz: é o que os olhos não viu, o que a mente não captou, o que não veio ao coração do homem, o que o ouvido não ouviu, era o que Deus tem preparado para nós. Mas vamos lá, né? Esmina, isso mesmo, Esmina é também a conhecida como a igreja perseguida. Representa o período dos anos 100 a 312 a.C. Este período, no seu sentido profético aqui, porque nós estamos falando do tempo da igreja na terra, foi um período de muita perseguição para a igreja primitiva. Foi um período de muitos mártires, podemos falar assim, né? Que alguém ia para o culto, podemos dizer, mas não tinha esperança de estar no outro culto, mas tinha a certeza em seu coração, dizia: eu estou aqui, irmãos, mas se no outro culto eu não estiver,
eu te aguardo lá nas mansões celestiais, com tanta convicção. Matava um hoje, aparecia 10 crentes depois, no lugar daquele. Então, quanto mais matava crente, mais crente surgia, mais crente aparecia. E isso não roubava a fé dos irmãos, não abalava a fé dos irmãos. Quanto mais perseguia, quanto mais matava, era que esses irmãos eram crentes. Nada fazia com que eles desistissem ou parassem. Estava firme nos pés de Jesus. Então veja só, essa igreja era perseguida por sua fé em Jesus, eu já falei isso, né? Era perseguida por sua fé em Jesus. Então Jesus, veja só, seja qual for a experiência que o povo de Deus sofre, o Senhor estará com ele. O Senhor estará com ele. Meus irmãos, Ele não nos abandona, Ele está conosco. Seja qual for a dificuldade que você está passando ou encarando, nada foge do controle de Deus. Às vezes você pode estar pensando, parece que tudo está desabando ao meu redor. Não esqueça de uma coisa, Deus está no controle de tudo. Né? Deus está no controle. E tenha em mente que a perseguição, né, ou as provas que você está passando é apenas um prefácio da vitória que Deus vai te dar. Amém? Então vamos lá para o segundo ponto do nosso primeiro tópico. A igreja perseguida. Não estava fácil para a igreja de Esmina. Não era fácil. Essa igreja estava sendo perseguida, provavelmente por não obedecer às exigências daquele lugar. Que exigência seria essa, né? Qual seria? Vamos ver. Em especial, prestar culto ao imperador e dizer, César é Senhor. Olha o que era. Especialmente prestar culto, não é? Ao imperador de Roma e declarar que ele é Senhor. Essa igreja não se dobrou diante de tal decreto, diante de tal exigência de um imperador ruim. Ele disse assim, eu prefiro perder, né? Prefiro empobrecer, financeiramente não ter nada, passa até fome, como se diz a nudez, a perseguição, a espada, o perigo, como disse Paulo, mas não vou deixar o amor de Deus. Então eles tinham uma convicção, dizer assim, só Deus é o Senhor, só Jesus Cristo é o Senhor. Então César não é, César é homem igual a todos nós, e essa igreja permaneceu firme. Das 7 igrejas da Ásia, somente Esmina e Filadélfia não tem nenhuma palavra de censura contra elas. Era a igreja fiel. Vamos lá, o pastor Abraão de Almeida comenta em um dos seus livros, Manual das Profecias Bíblicas. Se você não tiver, adquira esse livro, é muito bom. Que nos anos 26 depois de Cristo, os romanos construíram um templo em honra a Tibério César. Tá vendo? Havia um templo em honra a Tibério César. Esmina era um centro importante do culto imperial romano, o qual vou voltar aqui. Esmina era um centro importante do culto imperial romano. E qualquer um que se recusasse a reconhecer César como Senhor era excluído de qualquer associação de profissionais, resultando em uma situação de desemprego e pobreza. Associação profissionais. Então, não era como nossos dias, né? Vamos usar a linguagem dos nossos dias, de qualquer empresa, não é? Da época, usando a linguagem dos dias atuais. Era excluído, é cristão, não quer prestar culto a César, então faz o seguinte, eles não podem trabalhar. Se vir caçar emprego, não é para dar emprego. Então, podemos dizer, os empresários, comerciantes daquele lugar, né, os donos de empresa, porque havia uma associação ali de grandes empresários, podemos dizer assim, uma espécie de sindicato, e podemos entender o que se essas pessoas se reuniram e veio uma ordem do imperador dizendo assim, não é para dar emprego a esses crentes, deixa eles padecer, deixa eles sofrerem. Eles preferiram, né, perder seus empregos. Se trabalhava em um lugar, soubesse que era crente, você não vai adorar a César? Não vou. Então você está dispensado. Então eles começaram a oprimir os crentes.
Por isso que o Senhor diz assim, vocês são pobres financeiramente, mas espiritualmente vocês são ricos. Aleluia. Então a maior riqueza é essa, meus irmãos. Seja sincero, seja fiel, mediante qualquer circunstância ou situação da vida que você está passando, porque o Senhor vai lhe coroar. Então vamos para o terceiro, assim, Jesus o conhece. Cristo declara para a igreja de Esmina que sabe muito bem o que está se passando com ele, com ela. Então, Cristo nos conhece, Ele sabe o que é que está se passando contigo, Ele sabe o que é que está se passando. Então, tenha isso em mente. Como repito, nada foge do controle de Deus. Eu sei, essas palavras revelam tanto conforto quanto advertência. Sim, eu sei. Essas palavras tanto revelam conforto quanto advertência. Mas aqui veja que a palavra é de conforto. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas és rico. Olha só, que palavra de conforto. Eu conheço a sua tribulação, pobreza. O Senhor chegando e dizendo, eu sei o que está se passando contigo, por meio da carta, né? Eu sei o que está se passando consigo, eu te conheço. O Senhor está lá nos altos céus, mas pede para João escrever uma carta e enviar essa igreja e dizer, diz para ela o que eu sei a respeito dela. Não é? É o Senhor enviando alguém até a sua casa, um exemplo, e mandar dizer para você, diz para ele que eu sei o que está se passando acerca dele, acerca dela. Eu sei. Diz para ele que eu sei de tudo. Não é? Eu estou vendo tudo. Que eles não se preocupem, que eu estou no controle de tudo. Oh, glória a Deus. Embora financeiramente a igreja em Esmina fosse pobre, espiritualmente ela era rica. Mesmo perseguida, vivia em função dos valores eternos imutáveis. Irmão, essa deve ser a nossa empenho na obra do Senhor. Mesmo perseguida, vivia em função dos valores eternos e imutáveis. Nós temos que viver em função dos valores eternos e imutáveis, né? Das riquezas que jamais lhe pode ser tirada. Quer dizer, essas são as riquezas que jamais pode ser tirada de nós. Alguém pode tirar de nós tudo aqui nessa terra. Lembra o que aconteceu com Jó, por permissão de Deus? O homem mais rico do Oriente, respeitado, homem sincero, íntegro, né? Desviava do mal. O homem tinha qualidade, o próprio Deus dá testemunho de Jó acerca da sua fidelidade, não é? Acerca da sua crença, acerca da sua devoção. Jó levantava toda madrugada a oferecer sacrifício para os seus filhos. Então, observe, presta culto ao Senhor. E permissão de Deus, ele perde tudo. Fazenda, gado, camelo, jumento, boi, tudo, funcionário. Não é? Lá na frente, no capítulo 19, Jó vai dizer, olha, os meus domésticos me abandonaram. Até o meu bafo se tornou estranho à minha esposa. O hálito se tornou fedido, quer dizer, a esposa dele dizia, é como se a esposa dele estivesse dizendo, Jó, o teu hálito não está bem. Então Paulo admoestava os ricos para que não depositasse suas esperanças nas riquezas incertas, mas que confiasse em Deus que supre todas as necessidades. Então uma coisa, meus queridos irmãos, a nossa confiança não pode ser depositada em coisas incertas dessa terra. A nossa confiança tem que estar em Deus. É Ele que é o Senhor da nossa vida. É Ele. Diante de qualquer situação, diante de qualquer situações, podemos dizer, de abundância ou não, de riqueza ou pobreza, honre a Deus com o que você tem. Vamos para o nosso segundo tópico para nós ganhar tempo. Investida satânica, nossa luta não é contra a carne e o sangue, Efésios 6:12, mas sim contra os inimigos ferozes, que é Satanás. Isso está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, sim contra os inimigos ferozes, Satanás, que usa pessoas para colocar em prática seus projetos.
Ele usa as pessoas para colocar em prática os seus projetos. Então veja, a resposta a respeito do qual o próprio Jesus chega a dizer que era uma sinagoga de Satanás, onde os membros de tal sinagoga consideravam um lugar de culto a Deus, na verdade era um centro operacional de Satanás. Era isso que era. Olha onde essa igreja estava. O verdadeiro judeu não é definido por termos físico ou racial, mas espiritual. Isso está em Romanos 2, versículo 27 ao 29. Qualquer grupo religioso que não reconhece a Jesus Cristo como Filho de Deus é falso. Isso está em 1 João 4, versículo 2 e versículo 3. Então, a nossa luta, eu quero só pontuar aqui e frisar, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Entenda isso. É contra as hostes do maligno, as astutas ciladas do inimigo. Os blasfemadores, esse grupo que se intitulava como judeus, se tornou perseguidor assíduo, podemos dizer, dos cristãos de Esmina. Se tornou um grupo que perseguia os cristãos, tentando fazer com que eles negassem a sua fé. Mas eles não negaram, eles permaneceram firmes na presença de Deus. As nossas atitudes e conduta também pode se tornar uma blasfêmia. Então veja só, eu quero voltar aqui só para nós considerado o fato de que Cristo é o cabeça da igreja. Qualquer perseguição aos verdadeiros cristãos pode ser considerada uma blasfêmia contra Deus. E aqui nós discorre um pouquinho o que pode ser uma blasfêmia. Veja só que no dicionário ilustrado Vida diz assim: esse é um estado de dureza no qual alguém resiste ou consciente. Deixa eu voltar aqui a leitura, perdão. O dicionário ilustrado Vida diz assim: esse é um estado de dureza no qual alguém resiste conscientemente e intencionalmente ao poder e à graça de Deus. Então, isso é um estado de uma pessoa que blasfêmia. Então vamos lá, para nós ganhar tempo. Depois o professor discorre com mais clareza aí na sala de aula. A admoestação à igreja de Esmina, reprovada pelos homens, mas aprovada por Deus. Veja só, reprovada pelos homens, mas aprovada por Deus. Meus queridos irmãos, é muito importante isso aqui, porque alguém pode até te reprovar, né? Pode até não querer aceitar, pode até, como nós aprendemos agora na nossa escola bíblica de obreiro, pode até te desprezar por não aceitar a forma que Deus te usa e faz, ou a forma que Deus te usa e te levantou para fazer. Mas o mais importante é que Deus está aprovando o seu trabalho, o seu ministério. Isso é o mais importante. Ser fiel, é o segundo ponto aqui. Então nós precisamos ser fiel até o fim. Lutar, permanecer firme. Paulo disse aquele, eu acho que, se não me foge da memória, é 2 Coríntios 10, versículo 12. Eu estou bem pertinho aqui e eu posso ver. Estou com a Bíblia aberta. Capítulo 10, versículo 12 de 2 Coríntios. Está escrito assim: não usemos... Não é aqui. Que fala sobre aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vamos ver se é aqui. Ou é 1 Coríntios? Eu posso olhar aqui rapidinho. Eu achei que era 2 Coríntios. Mas vamos ver. Nós vamos jaçar. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo de número 12. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então vamos ficar firme na presença do Senhor, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então essa igreja foi advertida pelo Senhor, dizendo assim: permaneça fiel até o fim. Fique firme, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Então vamos lá.
É isso que está escrito aqui no versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se mediante a tribulação, situação que você está passando, seja fiel até a morte, porque você vai ser coroada. O terceiro ponto aqui da nossa lição é recompensa. Então aqui tem a recompensa. A coroa da vida é para os vencedores. A coroa da vida é para os vencedores. Olha só, que não abre mão de sua fé. Paulo a chama de coroa da justiça. Então veja só, essa coroa é para os vencedores que não abrem mão da sua fé. Infelizmente tem gente que ele nada e morre na beira da praia. Então precisamos lutar até o fim, para não perdermos o de mais importante. Então esta coroa é para aqueles, que vão lutar até o fim. A coroa da vida é para os vencedores que não abrem mão da sua fé. Então não abra mão da sua fé por qualquer coisa. E Paulo a chama de coroa da justiça. É isso que Paulo chama. Segundo ele, este prêmio já está preparado para todo aquele que aguarda a vinda do Senhor com fidelidade. Está preparada. Esse prêmio está preparado para todos nós que aguarda a Cristo, servindo a Ele com fidelidade. Isso está em 2 Timóteo 4, versículo 7 e versículo 8. A coroa da vida será o prêmio de honra para todos os que suportaram as tentações e tribulações e não abandonaram seu Senhor, mas confiaram na promessa. Oh, que coisa maravilhosa, né? A coroa da vida será o prêmio de honra. Então, quem é que não gosta de ser honrado, né, irmãos? Eu acho que quase todo mundo gosta de ser honrado. Agora, na frente da honra, deve sempre ir a humildade. Quando você for honrado, deixa a humildade na frente da honra. Reconheça que não é nada, que nós não somos nada. Nós precisamos reconhecer que nós somos pó e cinza. Precisamos reconhecer que a glória não é nossa, a glória é de Deus, a glória pertence a Ele. Que toda honra, que toda glória é Ele. Que se chegamos aonde chegamos é porque o Senhor foi misericordioso para conosco. Então é preciso entender isso, porque senão você pode querer se engrandecer, e perder a sua bênção, perder o de mais importante. Então é Ele que é o Senhor da nossa vida. Então vai ser uma coroa de honra, e para aqueles que não abandonaram o seu Senhor, mas confiaram na promessa. Confia na promessa. Tiago 1, versículo 12. A palavra de Jesus para Esmina era de conforto. Ela não precisaria temer as agruras de uma perseguição. Está no versículo 10. Uma vez que cria nele, já poderia considerar a vitória na corrida da fé. Uma vez que cremos em Cristo, irmãos, poderemos considerar nossas vitórias na corrida da fé. Nós não somos apenas vencedor, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Cristo já venceu por nós. Cristo já pagou a dívida que era nossa. Então Ele já venceu. Então é só nós agora permanecer fiel e vamos ser coroados naquele dia. E como vencedor, isso está em Hebreus 12, 1 e 3. E como vencedores, não precisava temer coisa alguma. Mesmo martirizados, seriam levados à glória, usando coroas. Mesmo martirizado, seria levado à glória, usando coroas. Então, meus queridos irmãos, que Deus continue abençoando, você, professor de escola bíblica, possa entrar com mais detalhes sobre o assunto, e Deus possa lhe dar entendimento e sabedoria a cada dia da palavra. Meus irmãos, eu quero agradecer sempre, ao nosso Deus por a sua bondade e misericórdia, por nos conceder mais essa oportunidade de estarmos aqui, falando da sua gloriosa e inerrante palavra. Também desejo agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente,
pastor Odair Gonçalves Dia e toda a sua família, né? Toda a diretoria da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.